Cervejeiros, cervejeiras, degustadores e entusiastas de cerveja do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa Alma Cervejeira. Pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as diferenças de cervejas que estamos encontrando aí no mercado ou nos fabricantes de fundo de quintal, de garagem, de churrasqueiras e assim por diante, certo? Então assim, hoje nós somos inundados de informação dizendo cerveja especial, cerveja artesanal, cerveja comercial, massificada, é bastante coisa, né? Agora começam a lançar aí cervejas duplo malte, como se fosse algo fora do comum, né? Pô, a cerveja tem 2 maltes, coisa de louco, né? Bem, vocês às vezes podem não ter toda essa informação, mas se não 100%, mas quase 100% das cervejas artesanais e das cervejas especiais são feitas com pelo menos 2 maltes, que é o malte base e o malte especial, certo? Então assim, tirando as cervejas que são do tipo Pilsen, onde o cara só usa o malte Pilsen para fazer 100%, ou uma Pale Ale, onde usa-se somente o malte Pale Ale, na grande maioria o cara usa um malte Pilsen como malte base para todas as suas cervejas, um malte Pale Ale como um malte base para toda a sua cerveja, para o quê? Para extração de açúcares. E aí ele começa a entrar com outros tipos de malte para dar cor, para dar sabor, para dar mais peso na cerveja, para adjuntos ele pode estar utilizando, né? Então, vamos lá. O que é uma cerveja artesanal e o que é uma cerveja não artesanal? Porque na minha humilde opinião, só existem esses 2 tipos de cerveja, artesanal ou não artesanal. Pô, mas por que isso? Como assim? Eu bebo cervejas aqui de grandes fábricas maravilhosas que no seu rótulo vem escrito que ela é artesanal. Bom, o artesanal, ele hoje em dia vem remetendo muito a como se fosse algo de qualidade, certo? Hambúrguer artesanal, sopa artesanal, você vê agora hoje tudo é artesanal, né? Mas na verdade, pessoal, a gente tem que entender a definição do nome artesanal. E o nome artesanal nada mais é do que aquilo que é feito de uma forma artesã, que um artesão, ou algo muito manual, rústico. Isso é uma forma artesanal de fazer cerveja. Por isso, eu me considero um cervejeiro artesanal. Por quê? Porque eu tenho lá 3 panelas com uma bazuca no meio, tenho um motorzinho ali para fazer a circulação do meu mosto, certo? Ou para jogar o meu mosto de uma panela para outra, correto? Mas é algo muito rústico. O que faz algo ser artesanal? É algo que não é industrializado, é algo que é difícil você repetir exatamente a mesma coisa várias vezes. Porque quando você pega uma madeira para entalhar e vai entalhá-la no formão, você vai conseguir, se você tentar repetir a mesma desenho ou o mesmo formato, provavelmente eles vão ter diferenças. Por quê? Porque na mão é artesão. A partir do momento que você utiliza um robô, uma máquina, um torno ou algo do gênero para você esculpir aquela peça, aí você tem algo programado. E quando é programado, quando tem uma máquina, quando tem um ferramental muito pesado em cima daquilo, deixa de ser artesanal. Então, hoje, as micro cervejarias muitas vezes colocam em seu rótulo cerveja artesanal. Mas se você for lá olhar o processo produtivo do cara, é um processo produtivo com controladores de temperatura, com controlador de processo, onde a receita ela já está dentro de
programador, onde aquele programador vai conseguir fazer todas as rampas de temperatura, vai conseguir fazer todas as infusões e tudo mais nos seus devidos horários, nas suas temperaturas corretas, e a repetibilidade que esse cara consegue, que essa microcervejaria consegue do seu produto, ela é muito grande. Eu faço cerveja há mais de 5 anos. Eu já tentei repetir receitas, eu nunca consegui. Por quê? Porque um dia o sol está mais forte lá fora e acaba incidindo um pouco na minha temperatura ambiente, porque meu gás às vezes está quase no final e eu tenho que trocar de botijão, e aí acontece que a minha temperatura ela dá uma oscilada. A minha temperatura de fermentação, certo? Por mais que eu coloque um controle dentro da minha geladeira para fazer esse controle dessa temperatura de fermentação, ele é um controle menos preciso, certo? Então, isso tudo influencia diretamente no resultado da cerveja.